Com certeza, existe a pressão arterial e a pressão ocular, elas são distintas. A pressão arterial ela é um fator de risco para doenças como infarto, doenças cardíacas. E a pressão ocular é um principal fator de risco para uma doença chamada glaucoma. Não necessariamente. A pessoa pode desenvolver uma pressão alta e nunca vir a ter glaucoma, é o que a gente chama de hipertenso ocular. E o contrário também existe. A pressão pode ser normal, mas a pessoa pode vir a ter a doença ao longo dos anos. Não necessariamente. O glaucoma tem tratamento e, na grande maioria das vezes, quando o paciente segue à risca as orientações, ele não vai ficar cego. Mas o que ocorre é que, pelo fato dele não sentir uma melhora com o tratamento, ele geralmente abandona o uso dos colírios e aí que está o perigo. Com certeza, não é que o colírio não vai fazer você não ter a doença, ele vai controlar a pressão ocular, que é o principal fator de controle na doença, evitando com que ela progrida e venha levar a cegueira. Olha, a gente não consegue fazer com que a pessoa deixe de ter a doença. O tratamento visa principalmente reduzir a pressão ocular e controlar o glaucoma, mas deixar de ter a doença ainda não temos essa façanha. Bem, sinais como ardência, olho vermelho, coceira não estão associados ao glaucoma. Se a gente for pegar o conceito em si, o termo glaucoma representa um grupo de desordens que tem uma alteração em comum, ou seja, eles afetam de forma semelhante o nervo óptico. Portanto, o glaucoma, em sua maioria, ele tende a ser assintomático, ele não vai mostrar para o paciente sob a forma de dor, sob a forma de baixa de visão. Ele é uma doença progressiva que vai levando a visão embora ao longo dos anos. E, infelizmente, o paciente só percebe essa perda nos estágios finais da doença. Realmente, pelo fato de não gerar nenhum sintoma, a gente só consegue detectar a doença através de exame oftalmológico, medindo-se a pressão ocular e avaliando-se o fundo de olho. Quando existe uma certa suspeita, o especialista, além desses dois exames, vai pedir uma série de exames específicos para o glaucoma, como é o campo visual, a paquimetria, entre outros, para ter mais informações sobre o quadro. E nem sempre a gente consegue dar o diagnóstico nesse primeiro encontro. Talvez, em alguns casos, é preciso um acompanhamento a longo prazo para que se observe algumas modificações ao longo do tempo. Bom, não é comum que o glaucoma apresente sintomas como esses. A visão de manchas e a perda de campo visual, geralmente aparece nas fases finais da doença. Então, o paciente nas fases iniciais, ele não consegue dizer se ele tem ou não glaucoma. Mas nos estágios mais avançados, a gente costuma dizer que o paciente ele começa a enxergar através de um buraco de fechadura, porque ele tem a perda completa do campo visual em sua periferia, e é aí que a doença leva geralmente a debilidade na capacidade visual, o paciente começa a esbarrar, anda em casa tropeçando e, infelizmente, pelo fato da doença ser irreversível, a gente não tem muita coisa a fazer para recuperar a visão do paciente. Não necessariamente. Então, a história familiar ela é um fator de risco importante que chama a atenção, principalmente quando existem pessoas próximas dentro da família, como os pais ou os irmãos. Então, é recomendável que todos os pacientes com glaucoma orientem seus familiares a buscarem a consulta oftalmológica. Bom, em primeiro lugar, cada caso é um caso, tá certo? De forma geral, a gente começa o tratamento do glaucoma utilizando-se colírios. E existe também uma outra opção que é o tratamento a laser. A eficácia de ambos é semelhante. A gente tende a deixar os tratamentos cirúrgicos em uma fase mais avançada, ou para aqueles pacientes que realmente precisam de uma redução da pressão ocular de forma mais intensa. É sempre importante pesar esse risco-benefício de um tratamento. A cirurgia, como todo procedimento,
tem os seus riscos inerentes. Então, a gente tende a iniciar com um tratamento menos agressivo, como é o caso dos colírios e com laser, deixando a cirurgia para uma fase onde realmente existe a necessidade. Bom, com relação à idade, todos podem ter glaucoma. É claro que se a gente for subdividir a doença em alguns tipos, o glaucoma primário de ângulo aberto ele afeta principalmente as pessoas de mais idade, após os 40 anos. E esse risco vai aumentando à medida do envelhecer. Mas o glaucoma ele pode acometer a criança dentro do útero da mãe, é o chamado glaucoma congênito, já diagnosticado nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de vida. Portanto, qualquer um, infelizmente, está sujeito ao glaucoma. Bom, infelizmente o glaucoma ele é irreversível, ou seja, o dano causado pela doença, a gente não tem tratamento atualmente para reverter essas alterações. Então, deve-se lembrar que o tratamento ele deve ser seguido à risca, seja através do uso de colírios ou das orientações do seu médico, para evitar com que o aumento da pressão ocular leve à morte das células nervosas, que realmente a gente não consegue salvar essa perda com o tratamento atual. Bom, infelizmente, o tratamento clínico através do uso de colírios, ele é um tratamento crônico. E isso é extremamente importante lembrar aos pacientes que têm glaucoma, porque a gente percebe no consultório que a grande maioria dos pacientes, eles têm uma aderência muito baixa. Eles desistem do tratamento, já que não percebem melhora com o uso dos colírios. Pelo contrário, o colírio vai deixar o olho vermelho, faz os cílios crescerem, dá a sensação de que tem areia no olho e, além do mais, é um custo mensal para o paciente. Então é extremamente importante a gente saber que o tratamento do glaucoma ele é crônico. É preciso que o colírio seja utilizado diariamente. Mas existem opções ao tratamento clínico, como é o caso do laser. A chamada trabeculoplastia seletiva a laser é um tratamento que tem eficácia semelhante ao uso dos colírios, reduzindo os efeitos colaterais e podendo ser repetida ao longo dos anos. O controle do glaucoma ele é variável de acordo com a gravidade da doença. Então eu diria que os pacientes com a doença em estágio mais inicial, a gente recomenda talvez uma vez ao ano os exames para o controle da doença. Já naqueles que apresentam um estágio mais avançado, em torno de 4 a 6 meses seria interessante para a gente poder avaliar se esse paciente está progredindo na doença e verificar a necessidade de mudança do tratamento. Bom, eu diria o seguinte, se você tem glaucoma, a recomendação é realmente realizar o tratamento da melhor forma possível. O não tratamento e o não acompanhamento desse quadro é que coloca o paciente em risco de desenvolver a cegueira. E é sempre importante a gente lembrar que esse desenvolvimento ele é lento, ele é gradual, o paciente não consegue perceber essas alterações e ao chegar na fase mais avançada, infelizmente a gente não tem como recuperar o que já foi perdido.